Se você ama o futebol brasileiro, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da quinta rodada do Brasileirão 2026. Você já sabe que é aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Goleiro. Alguns goleiros foram bem nessa quinta rodada do Brasileirão. O Brazão do Santos, o Everton do Grêmio, o Lucas Arcanjo, que além de ter feito boas defesas ainda pegou um pênalti, mas o nosso escolhido para a quinta rodada é o goleiro Everson do Atlético Mineiro. Ao todo, foram 7 defesas para ele no jogo, 5 em chutes de dentro da área, com um grau de dificuldade considerável. E o contexto de não ser vazado, ajudando o Galo a vencer por 1-0 lá no Beira-Rio, suportando a pressão do Inter, passa muito pela atuação do camisa 22. Zagueiros. O nosso primeiro zagueiro é Jacy Maranhão, do Coritiba. O Coxa foi até Itaquera e venceu o Corinthians por 2-0. O Coritiba saiu na frente depois do escanteio do Josué e o voo do Jacy Maranhão para colocar de cabeça no cantinho do Hugo Souza. Além do gol, o Jacy fazia uma partida muito segura até tomar uma bolada na região do rosto depois do chute do Carrilho e ter que sair imobilizado de campo. Aparentemente, a situação dele não é grave, mas por conta do protocolo de concussão, ele desfalca o Coxa na próxima rodada. O nosso outro zagueiro é Juan Freitas, do Fluminense. O Flu foi até um Mangueirão e venceu o Remo por 2-0. Mais um visitante indigesto nessa rodada. O Freitas não fez gol, o Freitas não deu assistência, mas contribuiu muito defensivamente pro Flusão. Foram 4 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 7 cortes e mais um desarme para ele. Laterais. Pela lateral direita, temos Igor Formiga, do Mirassol. O Mirassol recebeu o Santos lá no Maião no jogo que abriu a quinta rodada. O resultado? 2-2. Sob os olhares do Ancelotti, que tinha ido ver o Neymar, foi Igor Formiga quem abriu o placar, depois de um contra-ataque mortal do Mirassol e o cruzamento perfeito do Alisson. Para além do gol, ofensivamente, o Igor Formiga deu trabalho para a defesa do Santos. E defensivamente, foram 7 duelos ganhos para ele, 4 recuperações de bola, 7 cortes e mais 2 desarmes. E pela lateral esquerda, Cuiabano, do Vasco da Gama. Sim, Cuiabano, do Vasco da Gama. O lateral entrou no segundo tempo não só para mudar o lado esquerdo do time do Vasco, mas também para fazer o gol da vitória contra o Palmeiras. A jogada começa com ele toca para o Paulo Henrique e recebe dentro da área para fazer 2-1 para o Vasco de virada. Diante da sua torcida, ele fez o seu primeiro gol pelo Vasco da Gama e não tinha como fazer isso de uma forma melhor. Mas também tem outro jogador que fez seu primeiro gol nessa partida. Meio-campo. O outro jogador que marcou seu primeiro gol pelo Vasco nesse jogo foi Thiago Mendes, do Gigante da Colina. Dono do meio-campo do Vasco, ele foi o escolhido para ser o capitão nesse jogo que marcou a estreia do Renato Gaúcho como técnico do Vasco. Ele tabela, recebe a bola depois de um pivôzaço do DVD e chapa para empatar o jogo pro Vasco contra o Palmeiras. Foram 5 duelos ganhos para ele, 7 recuperações de bola e mais 3 desarmes que ajudaram o Vasco a conquistar os 3 pontos e sair da zona de rebaixamento. Ao lado dele, temos Jean Lucas, do Bahia. No Bavi do final de semana, valendo o título de campeão baiano, o Jean Lucas fez 2 gols. E nesse Bavi, agora na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro, foi dele o gol de empate depois do Bahia sair atrás do Vitória. Ele recebe do William José de cabeça e toca para o fundo da rede para vencer o goleiro Lucas Arcanjo. Um gol e um pontinho conquistado para ajudar o Bahia a se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. E armando o nosso meio-campo, temos Josué, o camisa 10 do Coritiba. Vocês já sabem que o Coritiba foi visitar o Corinthians e saiu de lá com uma vitória por 2-0. E vocês já sabem também que o primeiro gol saiu de um cruzamento do Josué para a cabeçada do Jacy Maranhão. Mas também foi o nosso camisa 10 que cruzou essa bola teleguiada para Lucas Ronier ampliar e fechar a conta dentro da casa do Corinthians. 2 assistências para ele na vitória por 2-0 do Coxa fora de casa. Atacantes. Improvisado pela ponta esquerda, temos Thomas Coelho, do Atlético Mineiro.
O Galo venceu o Inter por 1 a 0 em pleno Beira-Rio, e se lá atrás o Everson segurou as pontas, lá na frente, em exatos 1 minuto e 25, o Coelho recebe na direita, faz que vai cruzar, invade a área do Inter, dá um chute certeiro no cantinho para vencer o Rocher e ajudar o Galo a vencer o Colorado. Na ponta direita, temos o Negueba do Mirassol. Mais um que deu canseira para a zaga do Santos nesse jogo. Foi ele quem ampliou para o Mirassol, invadindo a área do Santos na diagonal e chutando cruzado para colocar 2 a 0 no placar. E se não fosse pelo goleiro Brazão, ele teria feito pelo menos mais um gol. Agora, sabe quem fez 2 gols e tirou todo o brilho do Mirassol? Gabriel Barbosa, o Gabigol do Santos. O Gabriel não fez uma boa partida pelo Santos. Inclusive, ele participou muito pouco do jogo, até os 35 minutos do segundo tempo, quando o Oliva lança para ele, o zagueiro João Vitor falha e o Gabigol fuzila para diminuir para o Peixe. Nem 5 minutos depois, ele recebe o cruzamento na área, mas sofre o pênalti do Neto Moura. O VAR chamou, confirmou o pênalti, ele mesmo foi pra bola e venceu o goleiro Walter, empatando o jogo pro time da Vila Belmiro. E depois disso, ele quase virou o jogo sem querer. Imagina se o zagueirão não tá ali. De qualquer forma, em um intervalo de 10 minutos, ele sofreu um pênalti e fez 2 gols para empatar o jogo pro Santos, que perdia por 2 a 0. Pelo poder de decisão, ele vai ser o craque da nossa 5ª rodada do Brasileirão 2026. Eu vou fazer o quê? Sem ele, o Santos não teria feito nem o primeiro gol. Imagina empatar o jogo. A torcida do Flamengo sabe muito bem como é ver o Gabigol decidir um jogo em apenas 2 lances. Menções honrosas. Já que falamos de Flamengo, temos o atacante camisa 9 Pedro nas menções honrosas. E ele tá aqui porque logo aos 5 minutos de jogo contra o Cruzeiro, ele se aproveita da indecisão da zaga do Cabuloso, gira, faz a finta, ganha a dividida e chuta no contrapé do Cássio para abrir o placar no Maracanã e abrir o caminho para a vitória do Flamengo. E quem também abriu o caminho para a vitória foi Luciano, camisa 10 do São Paulo. Depois de um lançamento perfeito do Marcos Antônio, Luciano invadiu a área e cabeceou bonito no canto do Léo Vieira, que fazia uma baita partida. Esse gol do Luciano abriu caminho para a vitória tricolor contra a Chape por 2 a 0 lá no Morumbis. E com a derrota do Palmeiras para o Vasco por 2 a 1, agora o São Paulo é o líder isolado do Brasileirão 2026 com 13 pontos. Tá vendo aí? Para aqueles que criticavam, foi só o tricolor demitir o técnico que já virou o líder do Brasileirão. Esses foram os 11 da 5ª rodada do Brasileirão 2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você acha que faltou alguém. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, @11 da rodada, tudo junto e por extenso. O Brasileirão tá de volta já nesse final de semana e com o final da rodada, o 11 também retorna. Tamo junto e até a próxima.